Salve família! Hoje é um dia bom e eu vou contar uma história para vocês que aconteceu na minha vida dentro da capoeira. E essa história é um pouco chocante. Eu nunca falei ela aqui nas redes sociais, eu nunca entreguei essa história aqui. E eu vou contar essa história para vocês, beleza? Bora lá! Como vocês estão? Hoje é um dia muito bom. Hoje é um dia muito bom. Olha a galera chegando aí. Tem uma galera chegando. E bora lá. Para quem não me conhece, sou o Mestre Feijão. Sou CEO da Massapê Capoeira. Também já trabalhei em duas das 10 maiores escolas do estado de São Paulo. Colégio Montessori Santa Terezinha. Colégio Domo Sapiense. Né? E também trabalhei na maior academia do estado de São Paulo na época. E eu tenho uma história que eu gostaria de compartilhar. Essa história ela tá ardendo aqui no meu coração há um tempo já e eu queria muito compartilhar isso com vocês. De verdade, queria compartilhar essa história com vocês. E é isso, né? Escreve aí pra mim. Hoje é um dia bom. De onde vocês estão falando? Escreve aí pra mim, família. Bora lá. Vocês estão falando de onde? Bora lá? De onde vocês estão falando? Olha lá, ó, entrou aí a galera. Olha a galera falando aí, ó. Sou de BH, São Luís do Maranhão, Bahia, Recife. Ó a galera, ó, Jundiaí, São Paulo, Paracuru. Ó a galera falando aí. Bacana, muito bom. Grajaú. Ó, tá aqui pertinho da minha região, hein? Tá bem pertinho. Grajaú, de onde mais? Agora escreve aí pra mim. O que vocês são? Vocês são professores de capoeira, vocês dão aula. Eu falo, quando a gente fala professor, toda pessoa que é graduado, que dá aula, o aluno não chama de graduado, chama de professor. Então você que é professor, você que dá aula, escreve aí pra mim. Eu dou aula, eu não dou aula, eu tô pensando em dar aula, eu não gosto de dar aula, escreve aí pra mim. Já escreveu de onde você está falando, agora escreve se você é professor de capoeira ou não. Professor é todos que dão aula, tá, gente? Se você é um graduado, um estagiário, você dá aula, você é professor, tá? Ó, eu penso em dar aula, eu penso em dar aula. Por que você não está dando ainda? É baila? É isso? Baila, por que você não dá ainda? Sou de Feira de Santana, é isso? É da Bahia, eita, eu sou de Jacobina, na Bahia, tá, gente? Eu amo a Bahia. Ó a galera aí, ó a galera entrando, ó. Então fala aí, ó, tô perguntando pra galera de onde vocês são e se vocês dão aula ou não de capoeira. Vocês dão aula ou não de capoeira? Escreve aí pra mim. Quem não dá aula, se tá pensando em dar aula, escreve aí pra mim. Se você não dá aula, se quiser escrever o porquê que você não dá aula, escreve aí também. Eu vou contar hoje uma história que aconteceu comigo no mundo da capoeira, que tá ardendo aqui no meu coração, eu preciso contar essa história pra vocês. E já vem mexendo comigo há um tempo, eu nunca falei dessa história aqui, eu gostaria de contar ela pra vocês hoje. Escreve aí se vocês dão aula ou não. Olha, eu dou aula, hoje tem Luau Massapê, em todos os locais. Olha lá, eu ministro aulas, professor Peninha ministra aula. Ah, quero me qualificar para dar aula. Comecei tem 4 meses. Olha o Sabugo aí, mestrando Sabugo dá aula também. Ó, a galera aí tá escrevendo que dá aula. Tem bastante gente que dá aula. Muito bom. Isso é muito importante. Então vocês vão se identificar muito com essa história que eu vou contar para vocês hoje. Qual a parada? Qual a parada? Antes de eu começar a contar essa história, eu vou colocar mais um café aqui
Olha lá, o mestrando Sabugo, de Brasília, ministro aula. Ale, o Maitá, é isso? O Maitá é o seu apelido ou é o grupo que você tá? Escreve aí pra mim. Vamos botar pressão nessa live que eu vou contar uma história pra vocês. Tenho algo muito importante pra contar e pra compartilhar aqui pra vocês. Isso, hoje nós temos luau. Calma, gente. Hoje nós temos luau. E o luau hoje é universal, né? A gente vai fazer em todas as unidades da Massapê Capoeira. Olha, apelido, a gente vai fazer em todas as unidades, vai ter em São Paulo, vai ter no Rio de Janeiro, vai ter na Espanha, né? Pela primeira vez eu acho que isso está acontecendo no mundo da capoeira. Eu tenho umas ideias muito doidas, né? Pela primeira vez a gente vai estar fazendo um evento unificado que vai estar acontecendo em todos os lugares simultaneamente. Isso mesmo, em Pernambuco vai ter luau, onde mais? Em tanto lugar que eu nem lembro. Brasília vai ter luau também. Vai ter luau no Rio Grande do Norte. Imagina só, toda a escola fazendo luau em todos os cantos do mundo que a escola tá. Isso é bacana, né? É uma ideia doida que eu tive. Eu tenho mania de ter essas ideias doidas para renovar, para trazer novidade no mundo da capoeira. E vem mais novidade por aí, se preparem. O ano de 2022, gente, e 2023, vocês que andam comigo, vocês vão explodir no mundo da capoeira. Tem muita novidade que eu vou trazer aqui para vocês, tem muita coisa nova acontecendo, não só no mundo da capoeira. Eu estou indo estudar muito, eu estou estudando muito, eu acabei de fazer um dos cursos mais importantes da minha vida e eu vou ensinar tudo para que vocês cresçam também, para que vocês se tornem referência no mundo da capoeira, para que vocês saiam desse momento de desânimo, para que vocês saiam desse momento destravem, sabe? Vocês que estão se sentindo travados, vocês que estão se sentindo desmotivados com a capoeira, vocês que não são, sentem que vocês não são valorizados, eu vou trazer aqui conteúdos diários para vocês que eu vou explodir na vida de vocês. E muita gente pergunta, pô, mestre Feijão, mas o senhor é um mestre de uma escola internacional, o senhor tem tempo para vir aqui? Presta atenção, essa mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês é algo que arde no meu coração, que Deus pediu para eu trazer as mensagens para vocês, trazer o meu conteúdo para que eu pudesse ajudar vocês. Então não é o mestre Feijão, é algo que vem de cima, gente. Vem de cima a mensagem e eu tenho que entregar ela para você porque ela fica aqui dentro e eu preciso ajudar as pessoas que estão desanimadas. Eu preciso ajudar as pessoas que querem ser capoeiristas contemporâneos. Pois eu sofri tanto para conseguir isso, eu não quero que as outras pessoas continuem sofrendo, porque a capoeira ela é tão mágica, ela é tão surreal, e não dá mais para a gente ficar vendo as pessoas sofrendo, sendo desvalorizadas, pessoas com vontade de parar, de desistir da capoeira. Não faz sentido isso, né? E essa mensagem que eu recebi, essa mensagem que eu recebo todos os dias, ela arde no meu coração e é por isso que eu vou trazê-la todos os dias aqui para você. Então antes de eu começar a contar essa história, eu tenho uma história para contar para vocês e tá ardendo, mexeu comigo essa noite toda, foi difícil eu dormir e eu queria trazer essa história para vocês hoje, então eu vou contar ela para vocês. Olha, modesto, sou aluno ainda, assisti um vídeo ontem do senhor com as bases, e fiquei curioso. Que legal, seja bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Aqui é para quem é aluno, para quem é professor, para quem é mestre, para quem é... Então, pega essa live e manda para as pessoas que são capoeiristas, que são seus amigos, que eu tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente. Se você conhece alguém que está desanimado, manda essa live para a pessoa. Manda agora. Se você conhece alguém que pensa em desistir da capoeira, manda essa live para essa pessoa. Se você conhece alguém que quer melhorar o jogo, mas não consegue, manda essa live para essa pessoa, que eu tenho certeza que essa live vai ajudar ela. E a gente tem a obrigação de... Não a obrigação, a gente tem que ajudar as outras pessoas. Se você conhece alguém que quer muito melhorar a ginga, sabe, tem aquele desejo de melhorar a ginga, ou de evoluir o grupo, de melhorar o grupo. Conhece alguém que quer melhorar o seu grupo de capoeira, que quer fazer o seu grupo melhorar, quer fazer o seu grupo crescer? Você conhece alguém? Manda essa live para essa pessoa. Mas manda essa live, que essa live vai ajudar as pessoas. Presta atenção, essa live vai ajudar muita gente.
Manda essa live para quem está pensando em desistir da capoeira. Manda essa live para quem quer aprender a capoeira contemporânea, mas não sabe como aprender. Manda essa live. Você que quer ser capoeirista contemporâneo, quer que o seu grupo seja uma capoeira contemporânea e o seu mestre não aceita, ele não aceita, manda essa live para ele. Eu tenho certeza que depois da história que eu vou contar aqui, a cabeça dele vai abrir. Ele vai clarear as ideias, ele vai entender o que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos no mundo da capoeira. E isso já está acontecendo lá fora e vai acontecer no mundo da capoeira. Então manda essa live para as pessoas, que eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Então a gente tem... presta atenção no que eu vou falar. Capoeirista precisa de capoeirista. Então, às vezes, você tem um monte de gente precisando de ajuda e só o fato de você pegar essa live, botar o dedo no aviãozinho e mandar para outra pessoa, você vai ajudar muito ela. Você já vai ajudar ela. Mestre, quando o senhor vai fazer um evento aqui no Brasil? Eu gostaria de ir, quero conhecer o senhor. Bem, Maitá, na verdade, a gente começa uma bateria de eventos. A gente não para agora até o final do ano. Começa hoje. Começa hoje a Massapê Capoeira começa hoje um batalhão de eventos durante o ano inteiro. Durante o ano inteiro. Então vocês vão ver muita coisa subindo aí nas mídias sociais. A gente tem muita coisa para fazer. Hoje começa o evento que vai acontecer ao redor do mundo em todas as unidades da escola. E depois tem os jogos infantis, tem os jogos adultos, começa os eventos em outros estados, Pernambuco, Ceará, Brasília e por aí vai. Rio Grande do Norte tem evento que não acaba mais, gente. Tem evento que não acaba mais. Evento na Europa, evento na Colômbia, e é pressão. E é assim que eu gosto. Essa é a minha vida dentro da capoeira. Manda essa live para as pessoas para a gente ajudar mais gente. A gente precisa levar essa informação para as pessoas que estão desanimadas. A gente precisa levar conhecimento para as pessoas que querem desistir da capoeira. Sabe aquela pessoa que estava na pandemia lá e que não consegue mais voltar para a capoeira? Manda essa live para ela. Mas manda que você vai ver que você não vai ajudar essa pessoa. E gente, não tem coisa melhor do que a gente ajudar o próximo. A gente ajudar outras pessoas. Vamos lá. Vou contar essa história para vocês. E é uma história... Eu tenho certeza que vocês vão... É duro lembrar dessa época, mas eu tenho que trazer essa mensagem para vocês, que ela está ardendo no meu coração há alguns dias. Foi muito difícil eu dormir essa noite, vocês podem ver que eu estou com os olhos um pouco inchados ainda, porque eu não consegui dormir direito, porque essa história está ardendo dentro do meu coração. E eu precisava trazer ela aqui para vocês. Eu precisava vir contar essa história para vocês. Quando meu mestre vem e fala para nós, para quem não sabe, o primeiro mestre que eu comecei a treinar capoeira foi o mestre Schumacher, né? Na época, o mestre Schumacher era Gente, quem pegou a capoeira da década de 80, principalmente em São Paulo, imagina, eram grandes mestres de capoeira, gente. Era só fera. Não que hoje não tenha, mas esses caras, eles eram algo assim, fora do normal. Era fora do normal. E são até hoje. Imagina, mestre Burguês na época de 80. Mestre Schumacher, mestre Zumbi, mestre Suassuna. Gente, mestre Zé de Andrade. Quem mais aqui? Mestre Maurão, mestre Catitu. Vai escrevendo aí. Só referência, só gente, sabe, de alto nível. Aqui na região do ABC. Mestre Jacaré, mestre Cebolinha, mestre Sérgio, meu mestre Schumacher, quem mais? Gente, era só fera. É difícil de falar de tanto nome que a gente tinha de alto nível no mundo da capoeira nessa década de 80. Era algo assim surreal. Era algo assim que se falava, meu Deus, como eu não acho que eu nunca vou. A gente tinha tanto respeito por eles, era tanta admiração por esses senhores que fizeram tanto pela capoeira lá. Escreve aí, quantos mestres tinham da década de 80 que você admirava? Eu tô falando só aqui de São Paulo.
Mestre Brasília, quem mais? Mestre Jaguara, deixa eu ir lembrando. Ah, Mestre Ananias, gente. Mestre Joel, meu Deus do céu. Ai, é tanta referência. É tanta referência. Tanta referência assim que você... Joãozinho, que é uma das minhas grandes referências. Uma das minhas grandes referências, cara. É assim, é tanta doideira. Eu cresci com tanto, vendo tanto cara fora da curva no mundo da capoeira. Era algo mágico. Era algo mágico demais. E quando meu mestre chega e fala pra gente, né, que tá com um problema sério de saúde, de ordem médica, aquilo, de certa forma, me desmorona. Eu já era formado, né, professor de capoeira, era corda amarela, e aquilo, de certa forma, me desmorona. Né? Mestre alemão, a galera escreveu aí, ó, mestre alemão, mestre peixe cru, né? Gente, essa década de 80 é algo surreal. É algo surreal aqui em São Paulo, é algo assim mágico. Mestre peixe cru nem tanto porque ele era da escola, né, dele, então ele não frequentava tanto aqui fora. Mas eu falo dos capoeiristas que eu vejo, que eu vi aqui fora. Meu Deus do céu, era algo assim, era algo mágico demais. ABC, a região do ABC aqui, eram grandes capoeiristas e infelizmente muitos pararam com a capoeira. É isso que mais dói em mim, é ver que esses caras, a maioria deles, pararam com a capoeira. E quando o meu mestre ele fala que vai parar com a capoeira porque ele tem uma lesão séria de coluna, né? Ele tem uma lesão séria de coluna. Por que ele tem uma lesão séria de coluna? Ele saltava muito. Ele saltava demais e ele saltava muito alto. E vocês sabem, né? A gente que é capoeirista a galera que tem mais de 20, vamos falar de 20 anos, que tem mais de 20, 25 anos de capoeira, sabe que antigamente, há esse tempo atrás, não tinha essa preparação que nós temos hoje, essa conscientização que a maioria tem hoje, quem é capoeirista contemporâneo, né? A gente simplesmente ia pra praça treinar salto. Treinava salto em quaisquer lugares, nos pisos não apropriados, a gente não fazia um trabalho de aquecimento, de alongamento, de fortalecimento. Então o meu mestre ele sofreu muito, porque ele treinava exatamente assim. Treinava com peso no pé, tudo errado, mas para aquela época estava certo, né, gente? Para aquela época estava certo. E o que acontece? Muitos mestres de capoeira de alto nível pararam com a capoeira por uma questão muito séria. Problemas de quadril e problemas de coluna. Por quê? Excesso de floreio, e não é só excesso de floreio ou excesso de saltos, mas também a falta de preparação ideal para aquilo, né? Por mais que eles eram assim exímios capoeiristas de alto nível técnico, de alto nível de desempenho, de floreio, nós sabemos que o nosso corpo ele tem que requer cuidados específicos. E qual é a parada durante tudo isso? O mestre chega e fala que tem uma ordem médica, ele precisa parar com a capoeira, ele não pode mais, ou ele para ou ele vai para uma cadeira de rodas. E aquilo desestabiliza. Me desestabilizou. Eu era novo na época, já era formado sim, professor de capoeira, mas era novo na época. E como eu era naquela fase, naquela época, eu me lembro muito bem. Eu sempre gostei de dar aula de capoeira, né? Eu sempre gostei. Sempre amei dar aula de capoeira. Tanto que eu comecei ainda no cordão de estagiário, né? Era aquele cordão trançado, se eu não me engano. Era o cordão trançado e eu comecei a dar aula ainda com ele. E qual é a parada em tudo isso? Quando ele fala que vai parar com a capoeira, aquilo me desestabiliza. Porque além dele falar que vai parar com a capoeira, ele pede para que eu assuma o comando do grupo. Porque eu era o único que estava dando aula naquela época. E aí isso é chocante. Quando ele pede para eu assumir o grupo, pum! Vem uma pressão muito grande nas minhas costas, uma sobrecarga. Feijão, você vai assumir o grupo de agora em diante, você que vai ajudar a galera aí, eu vou ficar só por trás te assessorando. E aquilo mexeu muito comigo. Porque eu não me sentia preparado, por mais que eu já dava aula e tal. Porque tinha dentro do grupo, né,
que era o Guerreiros de Senzala, tinham pessoas lá que para mim eram referências. Saruê, Quilap, na época tinha o Teté, grandes capoeiristas, Estranho. Então para mim eram grandes referências. E como eu sempre tive um perfil de liderança, eu acho que o mestre ele sempre identificou essa questão de liderança em mim, ele queria que eu assumisse esse papel, né, de dar continuidade no trabalho dele. E eu me sentia na obrigação, mas eu não me sentia preparado. Eu não me sentia preparado para isso. Eu não sentia, por mais que eu estava formado, né? E naquela época também eu tinha acabado de ser pai, né? Meu filho tinha nascido há pouco tempo, eu estava cursando a educação física, eu já trabalhava numa grande academia de São Paulo, era a maior academia na época, né, que era a academia nível A, então era uma academia de alto poder aquisitivo, eu só trabalhava com gente, só dava aula de capoeira, gente, para classe A, né? Então, naquela época, para vocês terem ideia, a minha sala de aula era lotada. Tinha muito aluno. Vocês não fazem noção do quanto eu ganhei dinheiro com a capoeira naquela época, na Academia Nível A. Eu ganhei muito dinheiro, foi a capoeira que pagou os meus estudos, né? Eu já era formado em processamento de dados, e aí eu trabalhava na área de processamento de dados, e aí eu comecei a fazer a educação física porque começou a surgir muitas oportunidades para mim no mundo da capoeira. E qual é a parada? E o mestre me pede para assumir. E eu não tenho estrutura para isso. Não tenho estrutura emocional para assumir aquilo que ele pede. E qual é a parada? Me desestabiliza. Fiquei desestabilizado, não conseguia encontrar um caminho, porque muitas pessoas dentro do grupo eram minhas referências. E eu falei, pô, como que eu vou dar uma aula para uma pessoa que é uma referência para mim? Como que eu vou dar aula para esse cara? Não faz sentido, eu não estou preparado para isso. Né? Naquela época eu não tinha preparação nenhuma. E aí foi onde eu me desestabilizei, né? Mexeu muito comigo, e aí eu quase parei com a capoeira. Quase parei com a capoeira. E fiquei um tempo assim, perdido, muito perdido, sem saber o que fazer, mas não quis assumir o grupo, não quis dar andamento ao trabalho do meu mestre, aquilo mexeu muito comigo, porque eu sabia que eu tinha uma obrigação, mas essa obrigação não era minha por eu ser um dos, entre aspas, não um dos mais novos, né? Porque tinha o Quilap, os outros caras, mas não por eu ser um dos mais novos, mas por eu não ser um dos mais... eu não me sentia qualificado. Porque os caras, eu sempre me considerei um patinho feio na lagoa. Eu não achava o meu jogo bonito, eu não achava o meu jogo atraente, eu não gostava, sempre gostei de treinar muito. Eu sempre fui um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair no treino. Isso é fato. Isso eu não nego, eu sempre gostei muito de treinar. Mas eu sempre senti o meu jogo muito limitado. Na época eu sentia meu jogo muito limitado, então eu não estava preparado para dar aula para aqueles caras. E qual é a parada? Eu fiquei desanimado e eu queria ser capoeirista contemporâneo. Eu já queria migrar para a capoeira contemporânea da capoeira tradicional, mesmo respeitando e tendo muita consideração pelo meu mestre. Eu já queria renovar. Naquela época eu já tinha a visão de renovar. Eu sempre fui muito inovador, eu gosto muito de criar, eu sempre fui muito inovador e a minha cabeça sempre mexeu, sempre tem muita coisa mexendo na minha cabeça, porque eu sou muito criativo. É muito criativo, então eu quero inovar, eu quero estar criando o tempo todo. Isso é uma coisa minha, né? É uma coisa que foi se desenvolvendo comigo ao passar dos anos. E qual é a parada? Quando meu mestre pede isso, eu me desestabilizo por completo. E eu queria migrar para a capoeira contemporânea. E o que eu fiz? Eu uni o útil ao agradável. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Por mais que vai ser difícil, eu sei que eu vou me ferrar, mas, eu vou em busca da capoeira contemporânea. Eu vou aproveitar que meu mestre vai parar e vou procurar novos caminhos. Se ele não tivesse dado aquela informação que ia parar, eu ia continuar com ele até hoje. Mas ele não tinha mais como dar aula. Eu não tinha estrutura nenhuma, gente. Não tinha estrutura nenhuma. Eu dava aula de capoeira, mas eu não tinha metodologia nenhuma. Eu ensinava as mesmas coisas que eu aprendi. E estava errado? Não, não estava errado.
Mas a falta de método mexeu muito comigo. Se eu tivesse método, naquela época, eu teria assumido o papel do grupo, vixe, teria arrebentado com o grupo, a gente teria explodido no mundo. Porque eu tinha uma capacidade de criação muito grande. Eu sempre tive essa capacidade de criação. E qual é a parada dentro de tudo isso? A falta de método me bloqueou. Não vou conseguir. Fiquei bloqueado. Aí eu fui procurar e eu queria ver a capoeira contemporânea. Eu queria ser capoeirista contemporâneo, eu queria migrar da capoeira tradicional. E a gente sabe, chega você no seu mestre e fala pra ele assim, mestre, vamos ser capoeirista contemporâneo? Ah, vamos mudar pra contemporânea porque a ginga é mais bonita. Olha só, mestre, eles caras gingando. Mestre, tem alguma coisa a mais ali? Tem alguma coisa de diferente? Ah, é diferente. Chega e fala pra ele isso pra você ver o que vai acontecer. Ele vai te dar um peteleco na orelha, moço. E eu morria de medo, imagina eu falar isso pro mestre. Mas eu já queria, aquilo já ardia no meu coração. Eu queria ir pra capoeira contemporânea. E aí, como eu tinha medo de falar pra ele que eu já queria ser contemporâneo, e os mestres abominam a capoeira contemporânea, naquela época, então, meu Deus, fale do capeta, mas não fale da capoeira contemporânea. Quem é dessa... É exatamente isso. Fala do capeta, mas não fala da capoeira contemporânea. É ou não é? É uma doideira. Eles não queriam de jeito nenhum. E pensa aqui comigo. Eu louco de vontade de ser capoeirista contemporâneo, porque eu queria melhorar meu jogo, queria ter mais volume de jogo, queria ter uma ginga estilosa. E ver os caras falando, eu falei, meu Deus, essa capoeira é que eu quero. Eu não quero outra mais não, eu quero essa. Eu quero essa capoeira. Eu quero ter um jogo estiloso. Eu quero ter uma ginga, um balanço, eu quero fazer esse trem aí, moço. E aí, beleza. O mestre vai parar de capoeira, o que eu faço? Vou procurar capoeira contemporânea. Bum! Põe as mochilinhas nas costas e começa a procurar. Pô, onde que eu vou? Primeiro ponto, onde que eu vou? Quem que eu quero para me dar aula? Tinha 2 feras em São Paulo, os caras eram referência. Fui procurar os caras. Não vou contar o nome de ninguém aqui, gente. Não faz sentido isso pra mim. Não adianta que eu não vou revelar nome, tá? Eu não vou revelar nome. Pode ser que eu revele no meu livro. No meu livro pode ser que eu revele, mas eu não vou revelar nome aqui. Fui procurar primeiro um professor que dava aula em São Paulo. Dava aula na Zona Sul, num clube em São Paulo. Beleza. Fui lá procurar, fui assistir a aula. Gente, chocante. O que eu vou contar pra vocês agora é difícil pra eu contar. Porque o que eu passei foi muito difícil para mim naquela época. Foi muito difícil. Vou eu procurar um professor de capoeira em São Paulo. Né? Eu já era professor, olha só, cursando educação física. Já era professor de capoeira, cursando educação física. Já tinha me formado em processamento de dados. Então, eu já sabia o que eu queria para mim. Já sabia. Já era pai. Eu já sabia o que eu queria para mim. Não sou menino mais, né? Já tinha me lascado pra caramba. Então, já sabia. Fui procurar um professor de capoeira aí, da capoeira contemporânea, pra migrar. Tinha um aulão aí, tal, num clube. Fui lá fazer a aula. Primeiro, quando eu cheguei, ele não olhou nem na minha cara. Me atendeu mal pra caramba. Mas sabe quando você vai falar com uma pessoa, né? Você vai com o coração cheio de... Pô, que legal, né? Cheio de ansiedade, né? Pô, vou lá conhecer esse cara, o cara é uma referência hoje, o cara joga pra caramba, cheio de estilo. Eu quero aprender capoeira com ele, quero treinar com ele. Fui lá. Aí a aula do cara tava lotada, né? Na hora que eu cheguei, não me deu atenção, não me atendeu, não falou comigo, não me chamou pra fazer a aula, e eu tava lá, uniformizado, tava com o uniforme do meu grupo ainda, tava com o uniforme com a corda branca e amarela, corda de professor, uniforme do grupo Guerreiros de Senzala, tudo bonitinho, ó, vim pra fazer a aula. Mas ele nem atenção deu. A soberba, a arrogância, a prepotência era tão grande, mas tá tudo certo, faz parte, né? Deram a fama pra pessoa, a fama entrou no coração e encheu o pulmão de ego. E faz parte. E qual é a parada? Eu me saí de lá devastado. Saí mal. Eu fiquei mal com aquilo. Falei, caramba, vim aqui
para saber como funciona para eu pagar a mensalidade, porque eu ia pagar, para saber como funciona para eu pagar a mensalidade para eu treinar, porque eu quero ser capoeirista contemporâneo, e o cara me trata como se eu fosse um Zé Ruela. Não, nem um Zé Ruela, sabe, gente? Um Zé Ninguém mesmo. Sabe quando os caras chamam a gente de saroba? Olhou assim pra mim, assim, tipo assim, esse saroba quer o quê aqui? E eu fiquei mal com aquilo. Porque eu via no olhar de deboche, né? As pessoas olhavam com ar de deboche. Eu fiquei, caramba, mano, o que tem de errado? Será que tem alguma coisa de errado em mim? Caraca, mas eu só tô vindo aqui, eu só quero treinar, eu amo treinar. Beleza. Pode ser a primeira vez, primeira impressão. Fui novamente numa aula, em um outro local que ele dava aula. Meu Deus. Foi pior ainda. Foi pior ainda. Teve a aula, ele não deixou eu participar da aula. Ah, pode sentar e assistir. Não deixou eu participar da aula. E na aula, olha só, tava tendo a aula, no final da aula teve a roda. E eu vi uma cena que é chocante. Ele estourou o tímpano de um outro graduado que estava na aula. Pá! Galopante. Pum! Estourou o tímpano do cara. Meu Deus do céu. Doideira isso. É doideira que eu tô falando, né, gente? Parece que é invenção. Parece que é invenção. O cara estourou o tímpano do próprio aluno que paga a mensalidade. Num galopante. Ele era muito grande, muito forte e jogava muita capoeira. Muito ágil, mas muito ágil. E gigante de pá, pá, pá! O cara caiu no chão. Daqui a pouco você vai ver assim só o sangue. Aquilo eu falei, meu Deus, como que eu vou treinar com um cara desse? Eu sou pai, faço faculdade, eu dou aula da série. Ó, eu saía da faculdade meio-dia, 11h25 eu saía. 11h25. Várias vezes eu pedi pro professor para eu sair mais cedo. Várias vezes, gente. Eu tive que perder alguns pontos da aula porque eu precisava sair mais cedo. Ó, 11h25. Por quê? A minha aula no Colégio Domo Sapiense, o Colégio Domo Sapiense, para quem não sabe, a FMU, ela fica ali na Vergueiro, né? Ela fica ali na Vergueiro. E o que acontece? No Metrô Paraíso, Vergueiro ali, no Metrô Paraíso, vamos colocar, Metrô Paraíso. O que acontece? Eu dava aula no Itaim Bibi. Eu precisava pegar o metrô para ir até a Paulista, e na Paulista eu tinha que pegar o busão para descer a Brigadeiro Luiz Antônio para eu descer pro Itaim Bibi rapidinho. Porque a minha aula no Itaim Bibi começava exatamente a 12h15. Imagina só, eu descia, gente, várias e várias vezes, eu entrei no busão com a marmitona e ovão cozido mesmo, e macarrão com atum, e tome pau. Eu almoçava dentro do busão para dar aula. Então várias vezes eu pedia pro professor para eu sair mais cedo, porque senão não dava tempo de eu dar a minha primeira aula. Imagina só, eu tinha que dar aula até 10 horas da noite, eu saía de casa às 5 horas da manhã, porque eu morava em Diadema, para ir para a faculdade, saía de casa às 5 horas da manhã, para poder chegar no Paraíso. E a minha primeira aula, olha só, a aula da faculdade acabava às 11h30. E a minha primeira aula era 12h15, no Itaim Bibi. Eu tinha que sair correndo igual um desesperado. E era correndo mesmo, no meio da rua, para poder conseguir dar aula. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha condição nenhuma naquela época. Não tinha a mínima condição. A minha vida era trabalhar, estudar e trabalhar e dar aula de capoeira. E vai, olha só que chocante. Beleza, o cara me tratou mal. Eu falei assim, gente, não faz sentido eu vir pra cá. Beleza, fui procurar um segundo professor. Do mesmo grupo, fui procurar um segundo professor. Lá no extremo da Zona Oeste. Fui na primeira aula, quem me levou foi um grande amigo meu, né? Ele é modelo, surfista, além de modelo, ele é surfista. Ele que me levou na época. Ele era corda amarela e laranja. Eu não sabia que ele era capoeirista, para vocês terem ideia. Só que como nós temos amigos em comuns, a gente ia muito pra praia naquela época, né? Eu ia muito pra Itamambuca, aqui no litoral norte, né? De Ubatuba. Eu ia muito pra Itamambuca, então a gente nadava, a gente surfava muito, aí eu descobri que ele era capoeirista também. Um dos meus melhores amigos falou, pô, ele é capoeirista também, de tal grupo e tal. E eu falei, cara, eu tô louco pra entrar nesse grupo, mas, já tive uma experiência ruim. E ele falou, não, eu vou te levar na academia do meu professor. Você vai...
Fui lá com ele, marcamos um dia, fui numa sexta-feira. Na sexta-feira o professor não estava, ele estava viajando, tinha um evento grande, ele foi viajar, e quem ficou dando aula era uma moça. Era uma moça. Qual foi a recepção? Pode sentar aí. Nem perguntou quem eu era. E ele falou assim, ó, tô trazendo um amigo aqui, o Feijão, ele quer assistir a aula, que ele quer vir treinar. Beleza, pode sentar aí. Aí eu levei o uniforme, levei tudo. Nem perguntou quem eu era, beleza. Fiquei sentado, assisti a aula, tá bom. Final da aula, acabou, meu amigo foi lá, se trocou. Eu fiquei esperando, né? Como que funciona e tal. Ah, vem aí fazer uma aula. Falei, tá bom. Voltei outro dia, o professor estava. Cheguei, me troquei, falei assim, vou treinar. Não deixou eu treinar. Não, que você não pode treinar hoje, tal. É treino só de tal corda pra cima. Aí eu falei, pô, mas o cara nem perguntou quem eu sou. E falou que eu não podia treinar aquele dia. Eu com a corda branca e amarela na cintura, ele sabia que eu era um corda branca e amarela. Ele sabia que a corda branca e amarela é uma corda de professor. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Corda branca e amarela é uma corda de professor na capoeira tradicional. Simples. E ele sabia. Ele não me deu nem atenção. Aquilo mexeu muito comigo, gente. Mexeu muito comigo. Porque era meu sonho. Era ir para capoeira contemporânea. Era meu sonho treinar com um daqueles caras. Aquilo ardia no meu coração. Eu queria ser capoeira contemporânea. Era aquela capoeira que estava me movendo. Meu mestre estava parando de capoeira. Eu precisava dar um up na minha vida. Eu queria. Era o que eu queria. Enfim. Não consegui. Fui maltratado, desprezado e eu ainda ia pagar. E os caras não me deram a mínima atenção. E às vezes eu me pego pensando, cara, eu não consigo entender isso até hoje. O porquê de tanto desprezo? O porquê de olhar pra gente com um ar de transformar a gente em inferior? Com ar, sabe quando o cara te trata como um Zé Ninguém? Tipo assim, o que esse saroba quer aqui? Quem que é esse saroba? O que ele quer aqui com essa corda branca e amarela na cintura? Tá se achando. E me encheu, sabe, eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal, isso mexeu muito comigo. E eu quase parei, eu pensei várias vezes em desistir da capoeira. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou desencanar desse negócio de capoeira contemporânea. Ah, não quero mais isso pra mim não. E resolvi, não queria mais, eu fiquei com raiva. Peguei uma birra. Falei assim, não quero mais esse trem não. Tô fora disso aí. Quero mais não. Beleza. Falei assim, quer saber de uma coisa agora? Vou virar um goleiro. Vou virar um goleiro. Beleza. Academia nível A. Como que? Academia nível A tá aqui, ó. Logo no início da Ponte do Jabaquara, né? Ponte Jabaquara. O Ponte Jabaquara, na hora que você passa a ponte pro outro lado, já começa São Judas. E logo no início ali, antes da igreja, tinha a academia do Mestre Ananias. Da hora, né? Mestre Ananias, um dos maiores nomes do mundo da capoeira. Graças a Deus. Tá vivo até hoje, né? Vivo, gente. O mestre não vai morrer nunca. Mestre Bimba morreu? Não, tá vivo até hoje. As coisas que ele fez, tá vivo até hoje. As coisas que o Mestre Ananias fez, tá vivo até hoje. Então, tudo que esses caras fizeram permanece. Tudo que esses caras fizeram permanece. E eu falei assim, eu vou virar um goleiro. Eu acho que lá eu vou ser mais bem tratado. Beleza. Como a academia do mestre ficava pertinho da academia nível A, que a academia nível A é na esquina antes do viaduto, né? E a academia do mestre Ananias, na década de 97, 98, eu sou gente, se vocês me pedirem data para alguma coisa, esquece. Eu sou péssimo para data. Mas pensa num cara ruim para lembrar de data. É eu, moço. Tá olhando aqui o homem, eu tenho um bloqueio com data. Eu sou péssimo para lembrar de data. Mas eu me lembro que é mais aproximadamente ali, foi quando eu comecei a estudar capoeira contemporânea, uns 25 anos atrás. Eu comecei a estudar capoeira contemporânea. Então foi por volta de 1998, 97, por aí, na Academia São Judas. Eu fui lá e fiz a matrícula na Academia do Mestre Ananias. E eu me recordo até hoje. Ele ficava sentadinho assim, ó. Sentadinho na cadeira e mandando. E tome.
Vou falar para vocês que eu fui aluno do mestre Ananias? Não vou falar, não faz sentido isso para mim. Não estou aqui para me promover com o nome do mestre. Não faz sentido nenhum para mim. Mas eu treinei 6 meses com ele. Eu fiz um estágio com ele, graças a Deus. Mas eu não me considero aluno do mestre Ananias, que com 6 meses não dá para você ser aluno de alguém. Concorda comigo? Não faz sentido. Mas eu tenho grande honra em ter falado que eu tive a oportunidade de fazer alguns treinos com ele. Fiz sim. Alguns treinos, então eu tenho uma grande honra, porque a academia dele era muito pertinho da nível A, ele ficava lá sentadinho na cadeirinha e tome bronca, e lascava, botava pra pressão mesmo. E aquilo, gente, eu tinha como uma alegria imensa, porque, gente, eu tô gingando na frente do mestre Ananias. E ele falava, isso tá errado, isso que você aprendeu tá errado, porque eu vinha da capoeira regional, tradicional, né? Meu mestre sempre foi capoeira regional tradicional, da linhagem de mestre Bimba, sempre foi. E qual é a parada? O mestre era muito legal, cara. Ele dava bronca mesmo, e carcava e comida de rabo, e carcava mesmo. E dava bronca, e chinelada, e eu passei ali por um período, né? Mas o que movia o meu coração era a capoeira contemporânea. Era a capoeira contemporânea. Logo em seguida, acho que em 98, 99, mestre de mola. Olha só, meu coração ardia pela capoeira contemporânea, 2 decepções. E aí mestre de mola, eu acho que em 98, 99, cria o Capoeira Guanabara. E o mestre de mola, uma grande referência para mim. Era um dos caras que eu queria, mas ele estava no Rio de Janeiro. Para mim era muito longe, era difícil. Quando eu descubro que o mestre cria o grupo dele, o que eu faço? Falei, é agora. Vou lá conhecer. Gente, mas não deu outra. O que acontece com isso? Fui pedir pro mestre, fui pro Rio de Janeiro. Fui pro Rio de Janeiro, tem a foto aí. Eu tenho uma foto, eu vou publicar depois. Deixa eu ver. Eu tenho até algumas fotos aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. É muito legal essas fotos. Esse cano aqui é um cano muito antigo que eu utilizava para colocar minhas vergas dentro, ó. Vamos ver se dá para vocês verem. Olha eu aqui, ó, com... Quem é esse cara aqui? Quem conhece esse cara aqui? Quem sabe quem é esse cara aqui, ó? Ó, eu aí novinho e esse cara aí brabo. Agora eu vou mostrar uma foto, acho que tá aqui eu com o mestre Mudinho, ó. O mestre Mudinho tá aqui embaixo, ó. Ó, aqui tá o mestre Mudinho, aqui tá o mestre Polar, aqui tô eu, essa aqui é minha aluna, uma menina... espetacular, a família dela também maravilhosa. Aqui o mestre Mudinho, tá ruim a foto, o mestre Polar. Aqui eu já tava no Guanabara, tá vendo? Eu já tava com de mola. Quer ver? Deixa eu pegar a foto. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. A minha foto quando... Depois eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Quando eu fui no Rio falar com o mestre de mola. Não dá pra ver aqui, mas depois eu mostro pra vocês. Então eu tenho muitas fotos aqui antigas. Eu tenho muitas fotos aqui antigas que são bem legais, eu vou mostrar pra vocês um dia. E vai vendo, aí eu fui lá conversar com o mestre de mola. E por incrível que pareça, como ele tava fresquinho, tinha acabado de sair do grupo, do grupo que ele participava, eu peguei ele fresquinho, com a cabeça boa. Rapaz, foi a deixa. Fui lá no Rio, pedi pra entrar, aí ele falou, foi muito educado comigo, né? Tava até o mestre Canguru comigo, o mestre Canguru que me levou. Pra quem não conhece o mestre Canguru aqui de São Paulo, não sei se ele faz capoeira ainda, se ele é capoeirista ainda, né? Aí, ó. Ó o Onça, ó o mestre Onça aí. Ó, mestre, eu lembro dessa data, foi em 99. Isso mesmo, mestre. Ó, tá vendo? Eu sou péssimo de data. O mestre tem uma cabeça boa pra data. Eu sou péssimo. É época de 99 mesmo. É isso mesmo. Então... época boa, muito boa época, mestre. Concordo com o senhor. Uma época maravilhosa, época de ouro, né? O mestre pequeno aí, ó, contra o mestre pequeno falando, isso acontece até hoje. E aí quando eu conheci o mestre de mola. E pra mim, eu fui lá com minha cordinha amarela, branca e amarela na cintura. Fui até o Rio de Janeiro só pra conhecer o mestre. E pedi pra fazer parte do grupo dele. Grupo Guanabara, tava surgindo na época, tava fresquinho, eita coisa boa, novo, cheirando a carro novo, sabe aquele cheirinho bom de grupo novo?
E eu louquinho para ser capoeirista contemporâneo, fui ser aluno logo de quem? De um dos maiores. Tinha uns caras fera em São Paulo, mas eu fui ser aluno de um dos maiores, uma das maiores referências. E eu fui ser aluno dele. Ele me liberou para entrar no grupo, já paguei minha mensalidade logo de cara, já paguei tudo que tinha que pagar a taxa e comecei. Ia pro Rio, na maioria das vezes uma vez por semana, né? Não dava para ir sempre porque era muito caro, né, gente? Viajar era direto, tinha que viajar. E foi onde eu conheci o mestre de mola. E ali começou a minha faculdade dentro da capoeira contemporânea. A minha faculdade dentro da capoeira contemporânea. E mestre, onde a capoeira era valorizada e não tinha tanta vaidade. E chegou a hora da gente mudar isso novamente. E o que acontece? O mestre de mola, comecei a ir para o Rio, treinar e aprender a capoeira contemporânea, e aquilo mexeu muito comigo. Eu ficava muito encantado, gente. Eu ficava assim, abestalhado. Como fala lá na minha terra, abestalhado. Lá na Bahia fala abestalhado. Eu ficava abestalhado. Porque quando eu saía da faculdade às 11h25, eu tinha que correr para pegar o metrô, porque eu precisava pegar o ônibus ou da meio-dia ou da meio-dia e meio. Se eu perdesse o ônibus do meio-dia e do meio-dia e meio, eu ia pegar o ônibus da 1h e eu ia me lascar, porque eu não ia conseguir chegar no Rio para pegar o primeiro treino. O primeiro treino começava às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde era o primeiro treino. Por que eu queria pegar o primeiro treino? Porque era o treino de corda crua até a crua amarela. Eu já era formado professor de capoeira. Presta atenção aqui. Eu já era formado professor de capoeira, corda branca e amarela, e eu queria pegar o primeiro treino. Por que eu queria pegar o primeiro treino? Porque para mim, o mais importante não era o treino avançado, era o treino dos alunos iniciantes. Eu queria entender o básico. Porque não adiantava para mim ficar treinando com os mais graduados naquela época, porque os caras já eram capoeiristas contemporâneos, já eram alunos do mestre de mola há muito tempo. Você entendeu? Então os caras já eram aquela capoeira. Então eu ia ficar lá perdidaço no treino, eu não ia conseguir absorver o conteúdo. E eu sou um cara que eu aprendo da maneira visual. Quanto mais eu vejo, mais eu aprendo. Mais eu vejo, mais eu aprendo. Então o que acontece? Eu ia para a aula de corda crua e ficava lá no fundo, lá no último mesmo. E olha, gente, crua até, se eu não me engano, amarelo e laranja. Se eu não me engano, era isso. Eu ficava treinando básico. Básico. Descida básica, troca para negativa, sobe atacando de meio de compasso, passa para as costas e tome treino básico. E depois pegava a outra aula até chegar na aula dos mais graduados. Então, essa foi a minha rotina. Mas a aula que eu mais gostava era a aula dos alunos iniciantes, porque foi ali que eu entendi a essência da capoeira contemporânea. Foi ali que eu compreendi a essência. Se eu tivesse... O que aconteceu com muita gente que entrou e não conseguiu absorver a capoeira contemporânea? Porque só treinava com os mais graduados. Não entendeu a essência. Não entendeu. Aí saiu, desconfigurou tudo, porque não conseguiu entender. E graças a Deus eu tive esse feedback de ter entendido qual era o princípio. Eu queria entender a essência, eu queria esvaziar o meu copo. É claro que não dá para esvaziar, porque eu já tinha muito conhecimento dentro da capoeira. Então não dá para você esquecer o que você já sabe. Você tem que adaptar o que você já sabe. Essa é a grande parada. Então a transição da capoeira tradicional para a capoeira contemporânea, as pessoas acham que é assim, eu preciso desaprender toda a capoeira que eu já sei. Não, não é isso. É muito simples. É só uma transição. Você precisa melhorar o que você já sabe. É completamente do que desaprender. Melhorar o que eu já sei é diferente do que desaprender. Esvaziar o copo. Não, isso não faz sentido. Esse é o grande erro das pessoas que te recepcionam. Eu quero treinar aqui capoeira contemporânea com você. O cara já fala assim, esvazia o seu copo, desaprende tudo que você já aprendeu, que você vai aprender coisa nova. Isso é mentira, não é verdade. E eu comprovo, e eu posso provar isso para vocês. Você não precisa desaprender nada. Sabe por quê? Desaprender Imagina só, eu fui aluno do mestre Schumacher, um dos maiores nomes do mundo da capoeira no estado de São Paulo. Como que eu vou desaprender tudo que ele me ensinou?
Como que eu vou desaprender tudo que ele me ensinou? É como se eu jogasse todo o conhecimento do mestre no lixo, não valesse de nada. E não é assim que funciona. Por quê? Eu tenho que respeitar o meu mestre, eu tenho que respeitar aquilo que ele me ensinou e eu tenho que honrar tudo que ele me ensinou. Ponto final. Você não precisa esvaziar copo nenhum. Você precisa abrir o seu coração. É completamente de esvaziar o copo. O que os caras falam? Não, você quer vir, você tem que esvaziar o copo. Tudo que você aprendeu, você tem que esquecer. Você tem que mudar apelido, você tem que mudar isso, você vai ser um corda crua, você tem que desaprender tudo. Você não esquece essa capoeira que não presta aí, que não vale de nada e que agora você vai aprender essa. E não é assim. Não é assim que funciona. Você tem que honrar aquilo que você aprendeu e ajustar. Você precisa só melhorar. É transição. É só transição, igual uma transição de carreira. É uma transição. É uma transição da capoeira tradicional para a capoeira contemporânea. Então, tudo aquilo que você já sabe, você leva, você melhora para a capoeira contemporânea. É muito simples. É muito simples. É transição. E respeito a tudo que a sua história. A história do seu mestre, a história do seu grupo. É só respeitar. O que acontece é muita falta de respeito. Mas tá tudo certo, né, gente? O que eu sempre falo? E às vezes isso dói. Cada um tem um mestre que merece, cada um tem um grupo que merece. E tá tudo certo. Certo? As escolhas da vida são exatamente feitas por pessoas. As pessoas escolhem quem ela quer como mestre. A pessoa escolhe qual grupo que ela quer. E tá tudo certo. Cada um tem o grupo que merece, cada um tem a escola que merece, cada um tem o mestre que merece. E tá tudo certo. Quem quer ser desprezado, maltratado, quem quer ficar sempre sendo tratado sem valor, sem respeito, tá tudo certo. Escolhe o grupo e vai. Ah, eu quero ser assim, então fica aí, não reclama não, hein? Então qual é a parada? Ali foi a minha grande universidade da capoeira. Mestre de mola, eu entendi as bases. E o que eu fazia muito? O que eu fazia? Eu saía do Rio de Janeiro, vinha para São Paulo, muitas vezes, o que eu fazia dentro do ônibus? Eu começava a escrever o treino. Pode ver, ó, tem um caderno aqui de treino. Ó. É que tá ao contrário, vocês não vão conseguir ler. Aqui tem as sequências que ele passava. Ataca de meio de compasso. Ó, da cadeira, finaliza na negativa, termina na frente, rola a negativa. Então aqui, esse aqui é um dos meus 27 cadernos de estudos. Um dos meus 27 cadernos de estudo. Gente, isso aqui tem conteúdo aqui que vale muito. Aqui tem muito investimento. Isso aqui é chocante, ó. É muita coisa, é muita sequência. E aí o que acontece? Só que dentro dessas sequências, não tinha um método lógico, não tinha uma correção fina, não tinha o porquê e o pra quê. Tinha encaixe de quadril. Eu começava a me... Pô, mas por que encaixe de quadril? Pra que serve o encaixe de quadril? Não tinha isso. Pra que serve isso? Não tinha isso. Era aula, gente. Era aula. Era aula. Era simplesmente aula. Então ia, treinava e absorvia. Ia, treinava e absorvia. Ia, treinava e absorvia. Mas eu não entendia o conceito, porque não existia isso. Foi aí onde eu comecei a escrever e falei, pô, tá bom, eu tô aprendendo capoeira contemporânea, mas eu não tô entendendo ainda o porquê de cada coisa. E aí eu comecei a entender que tinha o treino, era surreal, era uma das coisas mais doidas que eu já tinha visto na minha vida de conteúdo, mas não tinha um método, início, meio e para onde isso está te levando. E aí eu comecei a escrever. O encaixe de quadril, ele serve para isso, para isso, para isso. Eu comecei a escrever e desenvolver isso. Serve para isso, para isso, para isso, para isso, tal. Pum, escrevi, ó, a folha inteira, só sobre encaixe de quadril. Para tudo que servia. E eu começava a desenvolver novas aulas. Porque como eu dava aula, eu começava a desenvolver para poder explicar para os meus alunos. Porque eu chegava na aula no início e aplicava a mesma continuidade que eu treinava no Rio. Então eu só reproduzia. E o aluno perguntava muitas vezes, eu não sabia explicar. E essa falta de não saber explicar para que servia cada coisa
aquilo começou a mexer comigo. Foi onde eu comecei a escrever um método. Escrever um método, a negativa. Ah, o pé, a mão é assim, 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 para isso, para isso, para isso, por isso, por isso e por isso. A ginga tem que ser assim, 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 assim. Ah, entendi. Por isso, por isso, por isso, para isso e mais para isso. Eu comecei a escrever tudo. Então, tudo que eu treinava, como não tinha o método, eu comecei a escrever. Eu entendia na minha visão lógica que aquilo precisava ter um conceito e um método escrito em cima daquilo para que eu pudesse ensinar para os meus alunos de maneira clara, de uma maneira simples, para que eles pudessem entender e compreender. E aí onde vem a minha grande sacada. Eu comecei a escrever o método de ensino. Isso, gente, há 25, 23, 24 anos atrás, para mim já era difícil. E eu comecei a entender. Então já faz muito tempo que eu venho escrevendo isso. E qual é a parada? O Mestre de Mola foi a minha grande faculdade. A minha pós-graduação, o meu mestrado veio depois do Guanabara. Veio depois do Guanabara. Vocês estão entendendo? O Guanabara foi a minha faculdade para capoeira contemporânea e depois veio a minha pós-graduação, o meu mestrado. Vocês entenderam? Porque depois de lá é que eu entendi que eu precisava de ter um método para ensinar a capoeira contemporânea. Não adiantava simplesmente eu passar o treino que eu aprendia. Eu precisava simplificar aquilo para os meus alunos. Eu precisava dar clareza. Eu precisava fazer com que eles se sentissem evoluindo o tempo inteiro. Porque aluno para mim, gente, é cliente. O aluno para mim não é só aluno. O meu aluno é cliente. Ele paga mensalidade. Eu preciso entregar um produto para o meu aluno. Ele paga mensalidade. Eu precisava entregar um produto para ele. E aí, como que eu dou uma aula de alguma coisa, eu vou para a universidade, chego na aula do professor William, do professor Alberto, uns gênios das natações do Brasil, para quem não conhece, depois pesquisa aí. Quem é professor William e quem é o professor Alberto? O William é um dos maiores nomes da natação mundial. Só isso. É o cara que lançou Gustavo Borges para o mundo. Aí você chega na aula, o cara falando sobre método. Meu método de ensino. Por que eu falo do professor William? Porque ele é minha grande referência como professor. Quando você está na universidade, você sempre vai ter um professor que é sua referência. E eu tinha ele como minha referência. Era aula... Eu não gostava de natação nem de basquete. De basquete era a professora Norminha, que é ex-jogadora, treinadora da seleção brasileira, tá? Na FMU. E o William era a minha referência como professor. Eu falei, meu, esse cara ele é genial. Eu era fã, sou fã dele até hoje. E qual é a parada? Ele sempre falava. Por que ele conseguiu lançar os atletas e tornar esses caras de ponta? Por causa do método de ensino dele. Método de ensino. Não, é que meu método e tal, isso, aqui no meu método e tal. E aí ele falava exatamente na academia dele. Na minha academia, o método que a gente utiliza de ensino da natação... E eu, caraca, método de ensino. Aquilo começou a mexer comigo. Mexeu. E eu não sabia que eu tinha que ter um método. E eu falava, caraca, eu vou dar aula de capoeira. Mas qual que é o método que eu vou ensinar? Qual é o método que eu ensino? É só ensinar armada, meia-lua, queixada? Mas como assim? Como assim? Começou a mexer comigo. Mexeu comigo, mas mexia comigo isso. E eu comecei a escrever, eu comecei a entender que eu precisava de ter um método de ensino claro e objetivo. Se eu vou ensinar a criança, método de ensino para ensinar a criança. Se eu vou ensinar um adulto, tenho que ter um método de ensino para ensinar os adultos. Se eu vou pegar uma aula só de graduado, eu tenho que dar uma aula e ter um método para ensinar os graduados. Porque senão eles vão desanimar. Eles não vão evoluir, eles não vão melhorar o volume de jogo, eles não vão estar em constante transformação. Se a pessoa não está em constante transformação e evolução no mundo da capoeira, o que ela acontece? Ela faz assim, começa a desanimar. Não consigo evoluir, meu volume de jogo não melhora, minha ginga não fica boa. E aí eu comecei a sacar tudo isso. Foi onde eu comecei a escrever um método. Foi onde eu comecei a escrever toda a metodologia de ensino do método MS. E aí as pessoas perguntam, mas mestre, o que é o método? Ele surgiu, gente, da minha dificuldade. Da minha dificuldade em querer melhorar o meu jogo. Isso mesmo, de querer melhorar o meu jogo.
a minha vontade de querer ser capoeirista contemporâneo, porque eu via que a capoeira contemporânea era a capoeira do momento, era a capoeira do futuro. Eu tinha esse entendimento. Aqui eu entendia que a capoeira contemporânea era a capoeira do futuro. Eu não via outra capoeira a não ser a capoeira contemporânea como a capoeira do futuro. E continuo não enxergando. Com todo respeito a todas as capoeiras que existem. Por quê? Eu entendo isso. Não existe todas as capoeiras. Existem dois. Existe a capoeira regional e a capoeira de Angola. Ponto. Certo? E a capoeira contemporânea. Não existe outras vertentes da capoeira. E eu entendia que a capoeira contemporânea era a capoeira do futuro. Por que eu entendia isso? Porque eu estudo sobre o mestre Bimba. O que o mestre Bimba fez? O primeiro mestre a criar uma capoeira contemporânea foi o mestre Bimba. Para poder explodir a capoeira para o mundo. Quando aquele gênio, o gênio da capoeira, que é mestre Bimba, ele cria a luta regional baiana, tira a capoeira do submundo, tira a capoeira do preconceito, da discriminação, da perseguição, tira do Código Penal e começa a levar para a alta sociedade, ele, muito inteligente, ele se envolve com gente mais inteligente que ele, gente. Isso é network poderosíssimo. Quando ele se envolve com gente mais inteligente que ele em vários outros campos do mundo, da vida, o que acontece? A cabeça dele começa a explodir um monte de ideia. Quando ele se junta com esse povo mais inteligente, ele começa a ter várias ideias, é onde ele cria a capoeira luta regional baiana. Ele se junta com outras pessoas e tem as ideias, gente. Nenhuma ideia surge sozinha. As grandes ideias surgem dos grandes gênios junto com outros grandes gênios. É onde surgem os grandes negócios, as grandes empresas, as grandes marcas. E às vezes elas surgem dentro de uma garagem, dentro de um quartinho, as grandes ideias, junto com as grandes mentes. E eu entendi que a capoeira contemporânea que o mestre Bimba já criou para aquela época, que já era contemporânea, o primeiro mestre a criar algo surreal, mágico, com padrão, com sistema de treinamento, foi o mestre Bimba. Ele mudou o mundo, ele mudou a capoeira. Depois, vocês sabem que só depois de muitos anos que veio o nome de Capoeira Angola. Porque a Angola ia desaparecer. Ela estava sendo devastada pela luta regional baiana. Porque era uma capoeira que ela era vendável para quem queria comprar, para quem queria treinar. Ele conseguia vender. Ele conseguia vender aquilo para um público A. Ele conseguia inserir em camadas onde a capoeira tradicional não conseguia, que era só capoeira. Aí veio a luta regional baiana, não tinha o nome de capoeira, e depois veio a capoeira Angola. Depois de muitos anos, mestre Pastinha tinha parado com a capoeira, para quem não sabe disso. Vocês devem saber, vocês são capoeiristas inteligentes, mestre Pastinha tinha parado. E aí, depois que ele vê a Bimba crescendo, luta regional baiana crescendo, o que ele faz? Ele retoma a capoeira Angola, ele pega a academia e retoma a capoeira Angola e começa a colocar algumas características que o Bimba já estava implantando. Uniforme, padrão, nomenclatura, as graduações, não é verdade? Então, qual é a parada dentro de tudo isso? A capoeira contemporânea, ela vem e causa um terror na minha vida. Eu começo a treinar a capoeira contemporânea, eu começo a estudar, desenvolver o método, e com isso começa a vir, gente, sabe o quê? O reconhecimento. As pessoas começam a olhar para mim com outros olhos. Enquanto eu era capoeira tradicional, nada contra. Volto a falar para vocês que isso foi uma escolha minha. Faltava isso. E quando eu me transformo num capoeirista contemporâneo, o que acontece? Vem muito reconhecimento. Eu começo a crescer muito. Eu sempre tive um trabalho forte com a capoeira dentro da comunidade de Heliópolis. Eu tinha muito aluno, mas muito aluno lá dentro. Muito aluno. Muito aluno. Tem alunos que estão comigo até hoje. O Xande, que está em Portugal, o instrutor Xande, está comigo até hoje. Há mais de 23, 24 anos. Desde a época do Guanabara. Então, são pessoas que estão comigo. Eu criei grandes capoeiristas, eu sei disso. Mas aí a capoeira contemporânea começa a subir o meu patamar, a subir o meu nível, a elevar a minha autoridade no mundo da capoeira. E eu começo a me tornar uma referência. E muita gente começa a vir me procurar, começa a vir querer entrar para a Massapê Capoeira. A Massapê Capoeira, ela sai de uma escola pequena, de um bairrozinho, e começa a crescer. Começa a se expandir em São Paulo. E com isso,
a minha autoridade começa a crescer. A minha referência no mundo da capoeira, e não é que eu sou melhor do que ninguém, eu nunca tive pretensão nenhuma para isso, não tenho essa vontade, nem essa prepotência, não. Eu só quero ajudar as pessoas a chegarem no mesmo lugar que eu estou hoje. Ponto. Eu vou ajudar capoeiristas a chegar no mesmo lugar que eu estou hoje. Escreve aí, ó. Escreve aí novamente. Eu vou ajudar vocês, capoeiristas, a chegarem no mesmo lugar que eu estou hoje. Vocês vão ser referência. Vocês vão se tornar uma referência na região de vocês. Vocês vão atrair, vocês vão ser um imã para atrair alunos, igual acontece comigo. Vocês vão ser um imã. Hoje a Massapê Capoeira está em 9 estados. Só não está em todos os estados do Brasil porque eu não liberei ainda a entrada de outras pessoas. Nós temos uma lista de pessoas que querem entrar para a escola, mas a gente não tem essa pretensão ainda, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. A gente vai crescer gradativamente, de maneira organizada, e não como uma bolha. E qual é a parada? Eu tenho uma coisa que arde todos os dias no meu coração. As pessoas me chamam aqui, Mestre Feijão, eu não sei como melhorar o meu volume de jogo. Mestre Feijão, eu quero aprender a jogar benguela. Só que acontece, eu fico com vergonha, porque eu não entendo o conceito. Ó o mestrando Luan, ó a galera aí, ó. Ó a galera aí. Mestrando Luan, um dos grandes nomes da nossa escola, uma das nossas referências, um cara que tem um trabalho fora de série no Rio de Janeiro, um dos grandes capoeiristas, foi meu amigo dentro do Guanabara, e hoje eu tenho a honra dele ser meu aluno. Olha só que vida doida, né? Mestrando Luan, né? Ficou 20 anos aí acho que aproximadamente uns 20 anos, né, numa das maiores escolas aí do mundo, né, na Badá Capoeira. Foi do Guanabara comigo e hoje eu tenho uma grande honra de tê-lo como meu aluno. Um orgulho muito grande, porque é um grande homem, é um grande pai de família e tem um dos trabalhos mais espetaculares do Rio de Janeiro. É uma grande referência. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. No dia que vocês quiserem pegar um curso de benguela com alguém, chama esse cara aí, ó, no Instagram, e pega uma aula dele. É algo surreal, gente. Esse cara é uma fera. Então pega uma aula dele que vale a pena vocês levarem para dar um curso para vocês. E olha a galera aí, ó, tem muita gente. Mestrando Luan, o Mestre Preá aí, mestrando Mãozinha. Ó o mestrando Jararaca, ó. Olha a galera aí, ó, bastante gente. Uma galera bacana aí, ó. Mestre Onça, olha o Olinda aí, olha a galera aí, tem uma galera braba aí na live, hein? Vocês são demais mesmo. Só a fera brava, olha o Hamster aí, acabou de entrar, olha o Sucuri. Grande professor Sucuri do Ceará, é uma das nossas unidades no Ceará, né? Ó, vou estar indo pro Ceará em setembro, eu vou estar em 3 cidades do Ceará ministrando cursos. Fortaleza, Pacajus e uma cidadezinha perto de Canoa Quebrada. Vou estar em setembro, tá? Ministrando cursos. Então aproveitem. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E a capoeira, aí as pessoas me procuram, pô mestre, eu quero ser, por que eu não sou tão valorizado no mundo da capoeira? Por que ninguém me chama para dar curso? Por que as pessoas não me chamam para sair, para dar um curso? Por que as pessoas... E dentro da plataforma eu ensino isso de uma maneira muito clara. Qual é o caminho? Como que você vai conseguir ser uma referência no mundo da capoeira? Como que você, dentro da plataforma, eu ensino de uma maneira muito clara como você pode construir o seu trabalho dentro da capoeira, como que o seu grupo pode se transformar numa referência no mundo da capoeira, assim como a Massapê é hoje, tão respeitada, tão valorizada e tão requisitada. O seu grupo ele tem que se transformar num imã, gente, de atração de gente. Vocês têm que ser um imã. E o que acontece? Muitos grupos desapareceram do mundo da capoeira por falta de um método de ensino. Isso é chocante. Quem aí tem mais de 20 anos de capoeira sabe quantos grupos grandes desapareceram nos últimos 10 anos. Vários. Não precisa nem escrever nome aqui para a gente não entrar nesse contexto. Vários grupos grandes. Só aqui em São Paulo, se eu for escrever a lista para vocês, vocês vão chocar que os grupos eram grandes e desapareceram. Sabe por quê? Falta de método. Como fazer os alunos melhorarem o seu jogo, volume de jogo, ficavam copiando coisas que não sabiam e se perderam dentro da sua filosofia.
Hoje não, de uma maneira clara, com um método de ensino validado em mais de 9 países. Hoje nós estamos com um método de ensino validado em mais de 12 estados brasileiros. Validado, comprovado, e aí as pessoas me ligam, pô, mestre Feijão, preciso melhorar a minha técnica, não sei mais como fazer. Mestre Feijão, tô desanimado, mestre Feijão. Não sei como fazer para melhorar o meu jogo, meu volume de jogo. Eu quero jogar benguela, mas eu fico com vergonha. Porque na hora que eu jogo, eu me sinto meio saroba, e eu vou falar para vocês, eu passei por tudo isso. Eu contei aqui a história, eu passei por tudo isso, gente. Eu achava o meu jogo ruim. Eu não gostava da minha forma de gingar, de jogar, eu não gostava. Eu me sentia mal com tudo isso. E qual é a parada? Eu me senti no dever de ajudar os capoeiristas. Eu me sinto no dever. E eu não vou sossegar enquanto eu não ajudar vocês. Eu não vou ajudar. Não vou sossegar. Eu paguei um preço muito caro. Uma das maiores dores dos capoeiristas, ó. Vamos ver se vocês passam por isso. Vocês vão fazer um evento aí. Na hora que vocês vão fazer o evento, o que acontece? Vocês precisam de dinheiro. Vocês ficam batendo de porta em porta. Na padaria, no mercadinho, na quitanda. Ninguém quer patrocinar a capoeira. Ninguém quer patrocinar o evento. Chega a dói o nosso coração, né, gente? Ninguém quer patrocinar a capoeira. Ninguém quer patrocinar um evento seu. Ninguém quer patrocinar uma camiseta sua. E você fica chateado. Caraca, por que ninguém quer patrocinar? Por que ninguém quer me apoiar? Por que ninguém quer colocar suas marcas na capoeira? E eu vou contar uma coisa que é chocante para vocês. Nos últimos 2 anos, a Massapê Capoeira captou mais de R$1 milhão. Presta atenção, vou falar novamente. Nos últimos 2 anos, vou falar do último ano, em plena pandemia, a Massapê Capoeira captou mais de R$1 milhão. Isso em leis de incentivo. Vocês sabem captar dinheiro em leis de incentivo? E aí, seria bom vocês fazerem um evento com R$100 mil? Vocês terem R$100 mil para fazer um evento? Escreve aí se seria bom ou não. Seria bom você ter R$100 mil para fazer um evento? Qual o evento que você faria com R$100 mil? Mestre Feijão, isso não existe, mestre Feijão. Não, mestre Feijão, isso não existe. Isso é mentira do senhor. Nós fizemos o Vai Te Emocionar, onde o mestrando Luan, que está na live, ele se formou mestrando na nossa escola. E vários outros mestrando Magu, mestrando Jararaca, foi a formatura do mestre Preá. E nós captamos R$100 mil para fazer esse evento. E aí? Um evento internacional. R$100 mil. Qual é a parada? É bom ou não é? Quem quer ter R$100 mil para fazer um evento? Quem quer ter 50 mil? Quem quer ter 500 mil? Dá pra ter ou não tá? Aí que a gente fala assim na capoeira, as pessoas acham que é balela, que é mentira, que é conversa. É só você olhar. O ano passado nós captamos isso, gente. Mais de R$1 milhão em recursos. Acabamos de passar, não vou falar isso não, né? Mas acabamos de passar um grande projeto no Rio de Janeiro. Aprovar mais um grande projeto no Rio de Janeiro de R$200 mil para fazer eventos no Rio de Janeiro. E qual é a parada? Isso é conhecimento. E dentro da plataforma, a gente vai ensinar qual é o caminho. Como que vocês vão fazer para captar dinheiro para fazer os eventos de vocês? Como que vocês vão fazer para ter um método de ensino da capoeira? Como ter um método de ensino? Coisas que... Gente, vocês têm noção do que está acontecendo? A capoeira está mudando. O mundo está mudando. A capoeira já está mudando lá fora. O cara, para dar aula lá fora, ele tem que ter um método de ensino. Hoje em dia, você vai levar um projeto numa escola. Se no seu projeto não tiver um método de ensino, você está fora. Se no seu projeto você não tiver um método de ensino para levar para uma academia, você está fora. A academia não quer mais. Mestre Feijão, mas como assim? Gente, é um novo mercado. Não é nem questão de você precisa ter educação física mais. Você precisa só ter um método de ensino validado e comprovado. E ter um bom projeto e levar para a escola e falar assim, ó, tá aqui, ó. Eu sou um professor de capoeira, o meu método de ensino é esse, o método MS de capoeira contemporânea. É assim que funciona na hora que o professor... Então, gente, não é frescura, é a nova realidade. E vou falar uma coisa para vocês. Quem não tiver um método de ensino nos próximos 2, 3 anos, é duro falar isso, mas está fora do mercado da capoeira, gente. É uma realidade. Está fora do mercado da capoeira. E muita gente está perguntando, mas vejam como que abre as inscrições para a plataforma. Vocês vão ter uma oportunidade única.
Na segunda-feira, a gente abre as inscrições para a plataforma. Essa é a turma 3. É a turma 3. A turma 2, as 27 vagas esgotaram, olha só, presta atenção. A turma 2, as 27 vagas esgotaram em 2 horas. Certo? Mestre, mas abre mais vagas, 50, 100, 200. Não, são apenas 50 vagas. Das 50 vagas que tem abertas, nós temos 17 restantes. É isso mesmo. Então você na segunda-feira você vai ter uma oportunidade de poder entrar pela plataforma. O que é a plataforma? Plataforma de formação no método MS em capoeira contemporânea. Simples. Você vai se formar capoeirista contemporâneo sobre um método MS, que foi um método que eu criei, que eu desenvolvi para levar isso para vocês. E o que vocês vão ver lá na plataforma? Então eu vou mostrar para vocês. O que vocês vão ver na plataforma? Na plataforma de ensino do método MS é tudo muito claro, tudo muito simples. Vocês vão ver, anota aí, como melhorar o volume de jogo. Vocês vão aprender. Vocês vão aprender como atrair mais alunos para o seu grupo ou para a sua aula. Vocês vão aprender como ser capoeirista contemporâneo e fazer com que o seu grupo seja 100% contemporâneo, que é a capoeira mais procurada hoje no momento. É a capoeira que as pessoas mais querem hoje no momento, é a capoeira contemporânea, mas elas não têm um método de ensino para poder aprender, não tem um lugar onde elas precisam aprender. E outra coisa, quando elas chamam alguém da capoeira contemporânea para ensinar, a pessoa não passa nem 5% do que ela sabe, nem 2% do que ela sabe, e aí as pessoas vão lá, fazem curso, pagam caro, investem muito, e elas não aprendem a capoeira contemporânea. Isso já é comprovado. Já é comprovado. Elas vão lá e pegam os grandes mestres da capoeira contemporânea, na hora que o cara chega, ele não passa nem 2% do conteúdo que ele sabe passar. E as pessoas se frustram com isso. Elas ficam frustradas. Poxa, e agora? E aí volta, acaba o curso do cara, ela não consegue mais assimilar. E ela quer ser capoeira contemporânea, mas ela não consegue assimilar. E ela investe alto, investe caro. E eu fui procurar no mercado. Às vezes, para você levar um mestre desse, é 5 mil, 6 mil reais. Para você levar um mestre desse. Eu fui pesquisar. Eu fui procurar. Por quê? Só o curso dele é 3 mil. Para você pagar a passagem de avião, é mais 2 mil. A passagem de avião tá carérrima. Mais a estadia do cara em um hotel. Pense, meu, você gasta 5, 6 mil, e aí na hora que você vai ver, o conteúdo que você recebeu, não é que o conteúdo está errado, é que não tem como ele te ensinar em um curso. Não tem como você aprender em uma aula, em 2 aulas, em 3 dias de aula, não tem como. Você aprender a capoeira contemporânea em tão pouco tempo. É impossível isso. Ele até quer te ensinar, mas não tem como. Essa é a parada. Essa é a grande questão. É impossível. E aí é onde eu desenvolvi toda a plataforma. Então o que você aprende na plataforma? A ser um capoeirista 100% contemporâneo. A ter uma ginga estilosa, a ter uma ginga bonita, a entender as 7 esquivas. O que são as 7 esquivas? A entender a negativa, como transitar pela negativa, como melhorar o volume de jogo de chão, como jogar benguela. Como que eu jogo benguela? Quais são os conceitos? Qual é o entendimento da benguela negativa? Finalização na negativa, finalização na cadeira. Como fazer essas transições? Como trabalhar o volume de jogo na benguela? Como trabalhar o entendimento? Como melhorar isso? Como entender isso? Para eu explicar de maneira clara para os meus alunos. Porque todo aluno quer aprender a benguela. Todo aluno quer jogar benguela. E se você não sabe ensinar, vai ter alguém que vai ensinar no seu lugar. E sabe para onde o seu aluno vai? Aonde tem. Porque é um jogo lindo, o toque é bonito, as músicas são bonitas. Se você não ensina, ele vai para outro grupo. Por isso que você perde aluno. Agora você não precisa mais perder aluno por causa disso. Você vai ter acesso a tudo isso. Você vai ter acesso a tudo isso. Você vai ter acesso à informação, ao conceito, ao entendimento de maneira clara e de maneira simples. De maneira clara e de maneira simples. E eficaz e objetiva. Entendimento. Entendimento. Para mim também é uma honra, mestre Andu. O que mais você vai aprender? Vai entender como que você pode captar recursos para patrocinar os seus eventos. Como eu capto recursos para patrocinar o meu evento, mestre Feijão? Como que eu capto recursos para eu dar aula gratuita numa ONG, numa comunidade, na minha associação aqui do meu bairro, e receber para isso? Os alunos não pagam mensalidade, mas por trás eu recebo por uma lei de incentivo. E aí quanto você recebe vai depender do projeto que você escreve, que você passa numa lei de incentivo.
Sabe quantos milhões tem, gente, pra gente? Às vezes os capoeiristas ficam falando, não, a capoeira não tem dinheiro, ninguém dá dinheiro pra capoeira. É mentira que contaram pra vocês, porque os grandes grupos pegam o dinheiro tudo pra eles não querem que vocês peguem. Eu vou contar a verdade pra vocês. Vocês podem pegar dinheiro pra dar aula de capoeira. Só que ninguém nunca contou isso pra vocês. Nossa, mas Feijão, o senhor tá contando os seus segredos? Pra que eu vou ficar escondendo? Por que eu não vou ajudar vocês? Responde pra mim. Por que eu vou ser tão egoísta? Porque os grandes mestres dos grandes grupos, eles não falam as coisas pra vocês. Por que eu vou ser egoísta e querer só eu ganhar dinheiro, só eu crescer com a capoeira, só ver a Massapê crescer, só ver o meu grupo crescer? Por que eu não vou ajudar vocês a crescerem? Isso é egoísmo da minha parte. Não faz sentido pra mim. Não faz sentido pra mim. Se Deus pede pra gente dividir o nosso pão, para que eu vou comer o pão sozinho? Se Deus fala, divide as coisas com as pessoas, para que eu vou ficar com o meu conhecimento para mim sozinho? Por que eu não vou transbordar isso na vida de vocês? E tem muita gente querendo me parar. Não, que o Mestre Feijão está ensinando tudo, todos os segredos. Ó, presta atenção, eu só estou começando. Eu vou ensinar tudo. Tudo. Tudo que eu sei eu vou ensinar. Tudo, gente. Como você quer captar dinheiro, você vai aprender. Você quer melhorar o seu volume de jogo, você vai aprender. Você não vai mais sofrer com a capoeira. Você quer ser uma referência? Eu vou te ensinar como. Como ser um corda vermelha. Como ser uma referência, ser procurado, ser requisitado para dar cursos. Como? Eu vou te ensinar todos os segredos. Dentro da plataforma você vai ter uma aula só de como ser um corda vermelha de referência. Nossa, mas Feijão, você tá se achando? Não tô me achando. Se eu me achasse, eu não ia ensinar isso pra ninguém. Alguém ensina como ser um corda vermelha? Eu vou ensinar pra vocês todos os segredos, porque eu sei. São mais de 20 anos estudando sobre isso. Não é de ontem que eu comecei. São mais de 20 anos. Mais de 20 anos, gente. Então, eu sei o caminho. Em dezembro de 2021, eu abri minha agenda para dar cursos no Brasil e na Europa. Sabe quando fechou a minha agenda? Eu não tenho mais agenda para esse ano? Tem gente desesperado querendo me contratar. Sabe quando fechou a minha agenda? E o meu curso é caro, hein? O meu curso é muito caro, ele custa R$ 3.500. Sabe quanto fechou a minha agenda? Sabe quando? Em janeiro de 2022. Eu não tinha mais agenda para dar curso. E aí? Você não quer aprender a ser um corda vermelha? Ser uma referência no mundo da capoeira? Eu vou ensinar isso dentro da plataforma. Tudo isso e muito mais, como captar recursos, como você jogar benguela, quais são os conceitos, qual é o entendimento, quais são os fundamentos. O que mais? O que mais você quer aprender? Como ter mais alunos, como trabalhar. Vocês vão ter uma pessoa que vai dar um curso para vocês só de redes sociais. Você vai aprender uma das coisas mais importantes do universo hoje em dia, a dominar as redes sociais. Você tem que dominar esse Instagram para você atrair aluno. E eu vou te ensinar. Eu tenho uma pessoa que já está na plataforma que ela vai dar aula só disso para vocês. Isso atualiza o tempo todo. Você tem que aprender isso para você ter aluno, para você atrair aluno. Essa rede social, gente, é algo muito sério. Isso muda o seu jogo. Isso muda o seu jogo. Na hora que você pegar essas aulas, você vai falar, caracas, meu, não é difícil, é simples. É uma linguagem simples. O que mais que vocês vão aprender? Treino orientado. Como que vocês vão treinar sem orientação? Vocês chegam para treinar, armada queixada, não sabem como melhorar o jogo de vocês, como evoluir o jogo de vocês e como evoluir o jogo dos alunos. Quando vocês aprendem isso, isso muda a vida de vocês. E qual é a parada? Eu vou ensinar tudo isso para vocês, só que tem um porém. Vocês têm até segunda-feira. Segunda-feira eu abro e são poucas vagas, são apenas 17 vagas para vocês participarem de tudo isso. Há apenas 17 vagas e não adianta a pessoa me pedir mais, que eu não vou abrir mais vagas, não faz sentido para mim. Então vocês têm uma oportunidade de na segunda-feira de entrar para a plataforma e de aprender tudo isso. A galera fica perguntando, mas Feijão, mas isso tudo é muito caro, isso deve ser caro, só o seu curso é R$ 3.500, isso deve ser o olho da cara, eu não tenho condição. Presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Eu sou capoeirista, eu conheço o campo da capoeira. Eu sei quais são as dificuldades que vocês têm. Eu sei, eu sou capoeirista. Vocês esqueceram disso? Eu não vou aqui fazer coisa onde o capoeirista não consiga ter acesso. Por isso que eu preparei algo especial para vocês. Vem aqui comigo, eu preparei algo especial para vocês e vocês vão chocar
com o que eu preparei para vocês. Isso é uma doideira, gente. Eu preparei para vocês isso. E a gente está junto. Não tem como vocês não explodirem mais. Presta atenção aqui que na segunda-feira vai rolar uma oportunidade para vocês. Se liga aí. Então qual é a parada? Na segunda-feira vai rolar uma oportunidade para vocês. Eu vou abrir a plataforma. Eu vou abrir a plataforma às 6 horas da manhã. Na minha bio vai ter um link que vocês vão poder clicar e para vocês poderem entrar na plataforma. E aí as pessoas ficam perguntando, pô, Mestre, mas pô, como que é isso, gente? Ó, aqui tem algum dos meus cadernos. Lembra que eu falei para vocês que são muitos? Aqui tá todo o meu método. Então todo o meu método, todo o método de ensino, são anos de estudos, mais de 20 anos de estudo, estudando e desenvolvendo, escrevendo um método de ensino da capoeira contemporânea para vocês. Mais de 20 anos de estudo, eu investi muita grana em viagens, em cursos, já contei toda a história aqui para vocês, não vou ficar mais aqui inventando coisa e não tem invenção, não tem invenção. Aqui comigo não, é tudo às claras, é tudo muito objetivo e tudo muito claro. E qual é a parada? Presta atenção aqui no que eu vou contar para vocês, porque eu trouxe algo especial. O que eu vou fazer para vocês, ninguém nunca fez no mundo da capoeira, porque eu vou explodir a vida de vocês dentro da capoeira. Todo o desânimo, toda essa vontade de desistir, acabou. Presta atenção aqui no que eu vou mostrar para vocês. É o seguinte, a plataforma do Método MS, ela custa R$ 3.185. Custava, não vai custar mais esse valor. Por quê? Dentro da plataforma, só vocês vão ter uma mentoria minha que ela custa R$ 940. Eu vou dar de bônus para vocês. Tem um bônus de R$ 940. É bônus para vocês. Ó, a palestra de captação de recursos, só a palestra custa R$ 367. Eu vou dar de bônus para vocês. R$ 367 é bônus. Só para você entrar no meu grupo de mídias, ó, não, a palestra de mídias. Lembra que eu falei que tem uma palestra para vocês aprenderem a mexer nas redes sociais de vocês? Tem aula, tem um curso, R$ 447. Eu estou dando de bônus para vocês. Isso tudo porque a capoeira merece, você merece. Você merece isso. Eu vou dar isso para vocês. Tudo isso é bônus, ó. A mentoria, a captação de recursos, mídias para a capoeira. O grupo secreto do Facebook custa R$ 97 para entrar nele. Tô dando de bônus para vocês. Tá achando muito? Mestre Feijão, você tá dando muita coisa. Tá achando muito? Então presta atenção aqui, ó. Grupo VIP do Instagram. Tem mais de 1.000 solicitações só para entrar nesse grupo. Sabe quanto custa para entrar nesse grupo? Pode olhar aí, ó. Eu marco o grupo aí. Grupo VIP do Instagram. Custa R$ 297. Eu vou dar para vocês. R$ 297. Então, gente, ó, de R$ 3.185, presta atenção, só para vocês capoeiristas, e isso vai durar apenas 3 dias, essa promoção. Depois ela volta para o preço normal, volta para 3.000. Eu estou dando todos esses bônus para vocês. Para quem entrar até segunda-feira, o meio-dia, todos os bônus, vai ganhar todos os bônus, ok? Quanto que vai custar tudo isso, Mestre Feijão? Apenas 12 parcelinhas mensais de R$ 94,51. Presta atenção. Apenas 12 parcelas mensais de R$ 94,51. Se você quer melhorar a sua vida, quer ser uma referência no mundo da capoeira, quer captar recursos para fazer eventos, se você quer aprender a jogar benguela, quer melhorar o volume de jogo, quer ter pessoas do seu grupo com o mesmo pensamento que você que é inteligente, investe em conhecimento, precisa crescer, quer crescer, e não quer investir R$ 94,51, ganhando tudo isso aqui de bônus, que isso aqui que custa para entrar na plataforma, R$ 3.185, e fazer parte da terceira turma. Se você não consegue pagar R$ 94,51 por mês em 12 vezes para ter acesso durante um ano inteiro e aprender tudo comigo, então essa plataforma não é para você. Então você tem uma oportunidade às 6 horas da manhã, na segunda-feira, de entrar para a plataforma e de fazer parte do meu time, da minha família, do meu método. E lá eu vou desvendar, eu desvendo tudo para você. Eu te ensino tudo.
para que você possa crescer, para que você possa sair desse desânimo do mundo da capoeira, para que você possa se tornar uma referência, e não é só para quem dá aula, é para qualquer capoeirista. Não é só para o grupo Massapê Capoeira, é para qualquer grupo de capoeira. Então, a oportunidade, todos os dias ela passa na nossa vida, e muitas vezes a gente não pega. Então, eu estou te dando uma oportunidade e pode ser que ela não aconteça novamente. Aproveita, porque a plataforma fica aberta 3 dias somente. 3 dias ficam abertas as inscrições. E o bônus, ele só dura até o meio-dia de segunda-feira. Depois de meio-dia, o preço volta para esse. Fechou? Então, vejo vocês aqui do outro lado. Na segunda-feira, eu abro as inscrições às 6 horas da manhã. Mestre Feijão, como que eu faço para participar? Aí no meu link tem um link. Aí na minha bio, clica nele, fica lá no grupo. Clica nesse link que está aí na minha bio e lá no link tem um grupo. Clique e fica lá que a gente vai te passar todas as informações e vocês vão receber o link em primeira mão na segunda-feira. Beleza? Tamo junto, te vejo aqui do outro lado por apenas R$ 94,51. É nóis!